Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo falando sobre a lei de liberdade no tocante à fatalidade, no conhecimento do futuro e nos motivos de resignação. Então vamos lá. Não se pode falar em fatalidade sem relacioná-la com o livre-arbítrio. Dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, na pergunta 872, que o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, ou seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre para agir como quiser. André Luiz esclarece no livro Ação e Reação, lá no capítulo 7, que o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de uma causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Complementa ainda que para melhor entender o karma ou a conta do destino criado por nós mesmos, convém lembrar que o governo divino possui mistérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam em função dos serviços de bem eterno. Nessa mesma linha de raciocínio, escreve Leon Denis no livro Depois da Morte, lá no capítulo 32, que não há acaso nem fatalidade, mas sim forças e leis. Utilizar, governar umas, observar outras, eis o segredo de toda grandeza e elevação. Complementando que livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos. Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. A vida atual é a consequência, a herança de vidas precedentes e a condição das que lhe se devem seguir. Então, vamos prestar bem atenção para entendermos isso. Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 132, ele comenta assim: a relação entre determinismo e livre-arbítrio. Diz que o primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo amplia-se com os valores da educação e da existência. Diz ainda, na mesma resposta, que cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. A fatalidade, o destino, o determinismo ou karma, contra os quais tantos homens se insurgem, decorrem basicamente de três circunstâncias fundamentais. A primeira, de escolha feita pelo espírito antes da encarnação, na qual o homem tem a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos. 2.
a de um acontecimento que é quase sempre a consequência de um ato de livre vontade, de tal maneira que, se não tivesse praticado aquele ato, o acontecimento não existiria. 3. De constrangimentos impostos pela força das circunstâncias ou ditados pelos desígnios do Pai, tais como determinismo da influência material sobre a espiritual nas primeiras encarnações, ação dos flagelos destruidores, períodos cíclicos da evolução e etc. Tais circunstâncias fatais, como vulgarmente entendemos, são sempre um meio que permite ao homem, passando pelas provas, desenvolver sua inteligência, seu senso moral, aumentando-lhe assim a responsabilidade pelos seus atos. Essas provas não têm por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 871. Vamos falar um pouquinho do conhecimento do futuro. As lições dos Espíritos e de Allan Kardec continuam plenamente válidas nos dias de hoje. Dizem eles que, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Se algumas vezes o conhecimento do futuro é antecipado, ele tem por fim facilitar o cumprimento das coisas ao homem e não embaraçá-lo, levando a agir de uma maneira diferente do que faria se não tivesse o conhecimento. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento da cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de obter cada dia mais cedo o que ele queria, desejando até a morte daqueles que lhes devam deixar como herança, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será uma outra prova, a da maneira porque suportará a decepção. A realidade futura é sempre resultante da ação presente, ou consequência de ações passadas, porquanto decorre da lei de causa e efeito, estando, portanto, intimamente associada ao livre-arbítrio. O conhecimento de todos os incidentes da rota tiraria ao homem a iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio. E então ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Grande parte da humanidade, ainda desinformada das verdades do mundo espiritual e das leis divinas que regem a nossa vida, na maioria das vezes sabe coisas do futuro e quer saber na ânsia de ser feliz ou de encontrar os caminhos que a sorte lhe reserva. Para isto, entrega-se às mãos de pessoas, algumas vezes dotadas de faculdades medianímicas, mal empregadas, ou espertalhões inescrupulosos que quase sempre fazem da astrologia, da cartomancia, da necromancia, da quiromancia, da vidência, da leitura de mãos, etc., rendosos meios de vida. O ensinamento dos Espíritos mostra os inconvenientes dessas práticas, combatendo-as principalmente
pelo envolvimento possível com espíritos inferiores, tanto para um como para o outro elemento da relação, além de mostrar que os erros cometidos por ambos muitas vezes vão acarretar para eles sérias consequências futuras. Cabe, portanto, ao homem, como arbítrio do próprio destino, delinear a rota futura, discernindo o bem do mal, resignando-se ante os arrastamentos irresistíveis, depurando as imperfeições do próprio espírito e fazendo, como disse Kardec, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem e viver num outro mundo, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos da nossa permanência nesse planeta como um tempo de exílio. Como saber motivos de resignação? Bem-aventurados vós que agora choreis, porque é a vez de rir. A palavra de Jesus está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 21. A humanidade ela é regida pela a lei de ação e reação. Ou, podemos dizer também, da causa e efeito. Essa lei ela se aplica a todos os indivíduos indistintamente. Tudo que eles praticam de bem ou de mal produz uma reação. Se praticarmos o bem, a reação será boa e também benéfica. Mas se praticarmos o mal, as consequências serão desastrosas. Para haver um enquadramento na sentença de Jesus que diz: bem-aventurados vós que chorais, porque a vez de rir, é imperioso que, estando alguém em aflição ou passando por amargas dores e padecimentos na terra, suporte tudo com resignação, com a consciência plena de que, sendo Deus misericordioso e justo, jamais poderia fazer com que seus filhos padecessem sem uma causa justa. O mestre sentenciou que os homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas para seus filhos, e que Deus é a expressão do amor em toda a essência, dará essas dádivas a quem lhe pedir, fazendo-o de forma muito mais ampla e generosa. Com essas palavras, Jesus deixou bem claro que Deus jamais poderia impingir a seus filhos qualquer tipo de sofrimento, se estes, no pretérito, não tivessem transgredido as leis eternas e sábias que presidem os nossos destinos. A justiça divina, ela é justa e misericordiosa e sempre proporciona ao culpado a oportunidade do resgate em novas reencarnações. Entretanto, a revolta contra os sofrimentos, bem como a falta de resignação, podem atrasar o processo de reajuste. Quem semeia boa semente, colherá frutos sazonados. Entretanto, quem espalha semente de má qualidade, não deverá esperar senão espinhos e abrolhos. Isso significa que não deve esperar senão sofrimento no além-túmulo e expiações nas vidas subsequentes. Aquele que apenas praticou ações daninhas. Cuidado, muito cuidado com isso. O mal sempre deixa uma herança, o sofrimento. Aqui se aplica o adágio popular: quem semeia vento, colhe tempestades. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec afirma: o homem pode reduzir ou aumentar o amargor das suas provas, segundo o modo de encarar a vida terrena. Sofre tanto mais quanto mais longa vê a duração desse sofrimento. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange de um só golpe a vida corporal. Vê a mesma com um ponto no infinito e compreende a certeza e admira-se da brevidade com que passou esse momento penoso. A certeza de um futuro mais radiante e feliz o sustenta e também o anima, de modo que, em vez dele se lastimar, agradece aos céus as dores que o impulsionaram no caminho do progresso. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corporal, ela lhe parece interminável, e então a dor
vai fazer com que ele sofra cruelmente. E depois acrescenta também: o homem que contrai uma dívida é semelhante a um devedor que tem que pagar uma soma considerável, e a quem o credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte, dar-vos-ei quitação do restante e ficareis livres. Mas, se não o fizerdes, perseguirei vós até me pagardes o último centavo. O devedor não se julgará feliz em suportar toda sorte de privações para se libertar, pagando apenas o 100ª parte do que devesse? Em vez de queixar-se de seu credor, não lhe ficaria eternamente grato? Assim procede Deus em relação a seus filhos. O homem deve sempre acatar a sugestão de Jesus, adentrando a porta estreita, palmilhando o caminho áspero e íngreme, e não a porta larga, que proporciona um caminho fácil, atrativo e alegre, mas que inapelavelmente conduz ao descalabro moral. Só assim, não proceder, não fará jus a se enquadrar nas promessas vivas formuladas por Jesus no Sermão do Monte. A resignação, portanto, é de uma imperiosa importância para todos os espíritos encarnados. Através da resignação, nós aprendemos a ser submissos à soberana vontade de Deus, que ama todos os seus filhos com equidade e com justiça, fazendo o sol brilhar sobre justos e injustos, e a chuva beneficiar bons e maus, segundo o judicioso dizer evangélico. Que possamos nos melhorar a cada dia, entendermos e nos conscientizarmos do nosso porquê estarmos encarnados aqui na Terra, com os nossos sofrimentos, com as nossas desigualdades, com as nossas diferenças. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações e até o próximo vídeo.